não abrangesse um conjunto de produtos, de bens essenciais, que estão hoje na classe reduzida do IVA dos 6%, que afetam brutalmente as famílias de menores rendimentos, bem como toda a indústria agroalimentar portuguesa. Segundo, conseguiu defender a possibilidade de os portugueses continuarem a deduzir despesas sociais na área da educação, da saúde e da habitação, que o Partido Socialista queria cancelar em sede IRS. E, em terceiro lugar, conseguiu fazer duas coisas, uma que deu um bom resultado e outra que, infelizmente, foi preciso uma ajuda externa para que o Partido Socialista cumprisse, porque não cumpriu, que foi a reavaliação de todas as obras públicas. Nós votámos com o CDS a suspensão, o pedido de suspensão, como se recorda, no Parlamento, dessas obras públicas. Foi criado um grupo de trabalho para esse efeito e ele não foi à frente, infelizmente. Doutor, vamos avançar, porque eu queria só fazer um ponto de ordem, porque falou-se aqui do poder local e este debate pode ser acompanhado e comentado. Deixe-me dizer, porque apesar de tudo eu tenho que avançar aqui para uma situação que é dizer às pessoas que pode ser comentado no blog, minuto a minuto, no Parlamento Global e no site da SIC. Chegou-nos uma pergunta de João Vargas, doutorando em Ciência Política de Aveiro, da Universidade de Aveiro. Ele diz, pergunta a Passos Coelho, sabendo da tradição e da implantação municipalista do PSD, estará o partido no governo disposto a racionalizar conselhos de acordo com a orientação da Troika? E eu pergunto porque é que não ouvimos falar muito da redução do peso do poder local. O PSD tem uma tradição municipalista muito grande. Mas isso não significa que não defenda para as autarquias locais, nomeadamente para aquelas em que está, o mesmo tipo de racionalização que defende para o Estado Central. Está a dizer que vai haver cortes, vai haver redução de autarquias, de juntas de freguesia? Em primeiro lugar, isso está previsto no próprio acordo. A redução da despesa em funcionamento, quer das autarquias locais, sejam câmaras municipais, sejam autarquias regionais, sejam juntas de freguesia. Em segundo lugar, é importante consolidar o número de juntas de freguesia. Isto foi assumido. Nós teremos uma proposta para isso. Não a incluímos já no programa eleitoral. Mas para que as pessoas percebam, doutor, eu vou explicar. Vai diminuir o número de autarquias e de juntas de freguesia ou vai simplesmente cortar na despesa? Estou-lhe a perguntar para direcionar mais rapidamente. Dizer, no caso das juntas de freguesia, eu acho que é possível. É uma matéria que terá de ser ainda bem estudada para poder ser bem concretizada. Mas é possível que nas sedes de conselho, sobretudo nas áreas mais urbanas, nós possamos fazer alguma consolidação do número de freguesias, na medida em que as câmaras municipais têm, apesar de tudo, serviços de grande proximidade para as pessoas. Já não defendo a extinção de juntas de freguesia, onde o Estado e os serviços públicos não têm qualquer outra existência, sobretudo nas áreas do interior mais despovoadas. Quanto às câmaras municipais. Sim. Quanto às câmaras municipais. São 3 minutos. Eu acho que nós temos outras possibilidades de fazer a eficiência e a consolidação sem estar a extinguir municípios. Dr. Paulo Portas, o que é que defende ao nível do emagrecimento também do poder local? Vou responder já, antecipando um pouco o meu manifesto apresentado amanhã. Eu percebi a tentativa que o Dr. Pedro Passos Coelho fez de responder à sua pergunta sem maçar os autarcas e às vezes os caciques do PSD. É uma grande vantagem que o CDS tem para o futuro também. É não dependermos de clientelas, nem termos caciques a quem temos de prestar vassalagem. Isso no CDS, graças a Deus, não existe. Ainda bem. Mas ouça, digo-lhe com toda a franqueza. Mas espera aí. Tenho muito respeito pelos autarcas. Mas ouça, e não gosto de os tratar eu disse autarcas e às vezes caciques. Tem dúvidas? Bem. Dr. Paulo Portas, bom, mas deixe-me só dizer isto. Qual é a minha posição nesta matéria? Portugal precisa de racionalizar concelhos e freguesias. O que é que está em causa? Dar escala, dar capacidade de decisão, dar dimensão e também competências ao órgão administrativo que é a junta de freguesia. Onde está o desperdício e a ausência de capacidade, porque temos 4.000 juntas, é no órgão administrativo. O que é que eu, portanto, defendo? Não tocar na dimensão territorial, ou seja, eu nasci em Santos o Velho, sou de Santos o Velho, isso faz parte da minha identidade, mas a junta de freguesia podem agregar-se juntas. Não é freguesias, é juntas de freguesia. As pessoas mantêm a sua identidade, mas a escala de decisão administrativa ganha, por um lado, consistência, e, por outro lado, os presidentes de junta não têm que andar com a mão estendida junto do presidente da Câmara, que é o que acontece. E nas câmaras municipais deve fazer-se o mesmo. Deve modernizar-se o mapa administrativo. O CDS foi quem fez a proposta mais ousada, por exemplo, nas freguesias em Lisboa. Propusemos 9 que apenas refletiam, nas juntas de freguesia, 9 que refletiam os bairros históricos de Lisboa. E, portanto, podemos ter o mesmo número, gostava que as pessoas percebessem isto, podemos ter
o mesmo número de freguesias, não tocar no problema de identidade das pessoas, o seu lugar de nascimento, a sua identidade, mas melhorar consideravelmente e evitar desperdício as juntas e a autarquia municipal também. Já agora, queria terminar com um ponto, se não se importa, que ainda estou ainda. Ainda não, mas é que eu precisava de deixar... Só quero focar numa coisa. Como é que o CDS, enquanto partido, enfim, não é um dos dois principais partidos no Parlamento, vê a proposta do PSD de reduzir para 180 lugares no Parlamento? Eu vou-lhe responder e a seguir... 181. Eu faço uma proposta muito mais ambiciosa ao Dr. Pedro Passos Coelho. Há sempre pessoas que julgam que, quando o PSD fala nisso, que está a tentar fazer uma agressão lateral ao CDS. Mas eu faço uma proposta ao Dr. Passos Coelho, porque eu acho que o país tem a ganhar em que o Estado dê um exemplo e as instituições também. Dr. Passos Coelho quer reduzir os deputados para 181, eu reduzo-os para metade, de 230 para 115. Círculo nacional ou agregação de círculos, para não se perder dimensão. E representação proporcional, pura e dura, para que os votos dos partidos correspondam aos deputados dos partidos. Ou seja, o PS e o PSD deixam de ter aquele prémio de deputados que não têm votos, que é o que lhe dá o método D'Hondt. E, portanto, eu faço-lhe uma proposta muito mais audaz do que a sua, porque o país precisa de exemplos. De exemplos vindos do Estado. Posso responder? Dr. Paulo Portas, eu espero que o PSD e o CDS, em conjunto, possam ter 2/3 do Parlamento para poder fazer uma revisão constitucional. Seja realista. Para a revisão constitucional é preciso o PS. Acabou de responder à sua própria observação. Isso não é realista, Dr. Paulo Portas. Não, porque não. Por uma razão simples, é que exige uma revisão constitucional. Sim, senhora. E o Partido Socialista tem-se mostrado sempre adverso, sequer na lei eleitoral, a fixar os 181 que a Constituição já permite, quanto mais menos de 181. Portanto, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu concordo e tenho defendido há muito tempo que o Parlamento pode ser mais eficaz funcionando com menos deputados. Isso não põe em causa a representação de todos os partidos. Defendo, de resto, um método de escolha de voto preferencial em que as pessoas possam escolher melhor o seu deputado, rever-se na eleição do seu deputado, sem pôr em causa o sistema proporcional. E podemos fazê-lo sem mexer na Constituição, porque a Constituição já permite que a lei eleitoral faça eleger 181. Mas não defendo só a redução do número de deputados, defendo também a redução do modo geral, com a extinção dos governos civis, com a extinção de serviços, sobretudo de institutos públicos e fundações públicas. O nosso tempo, infelizmente, terminou. Há muita gordura do Estado que pode diminuir. Teremos a oportunidade, ou terão a oportunidade de outros debates. Eu há um ponto, peço desculpa. Dr. Paulo Portas, tem que ir para o seu minuto final. Se quiser aproveitar... Ouça, eu estou com desvantagem no tempo. Tem que ir para o seu minuto final, mas... Vamos equilibrar o tempo, não vamos perder tempo. Não, é apenas para dizer ao Dr. Passos Coelho que ser realista é perceber que o país, para aceitar programas de austeridade, tem que ver exemplos verdadeiramente esforçados do Estado, das instituições e das... Minuto final, muito bem. Na Câmara à sua frente, Dr. Paulo Portas. Muito bem. Neste minuto final, o que eu gostava de dizer aos cidadãos é que eu acredito num Portugal que não se endivida para empobrecer. Num Portugal que é capaz de gastar aquilo que é capaz de produzir. Num Portugal que respeita mais aqueles que trabalham e pagam os seus impostos do que aqueles que não querem trabalhar e querem viver à custa dos outros. Num Portugal onde se respeita a autoridade em casa da família, mas na escola a autoridade é do professor. Num Portugal onde haja nas instituições a opção preferencial por aqueles que são mais pobres e que estão a passar maiores dificuldades. Num Portugal que é capaz de produzir aquilo de que se alimenta. Num Portugal onde há empresas e onde há empregos. Acho que o CDS tem uma boa equipa, tem um trabalho que fala por si e tem uma forte coerência. É o fator novo nestas eleições. Pode aspirar a ter um voto porque eu acho que o merece. E sobre esta crise enorme que Portugal está a passar, aquilo que é a minha palavra final é que eu acho que nós, todos juntos, como nação, vamos sair desta crise para um tempo melhor. Dr. Pedro Passos Coelho. Gostava de dizer que o país, estando numa posição difícil, pode sair dela. Nós tivemos um governo que foi responsável por um pedido de ajuda externa, tardio, mas essencial, para que pudesse haver da parte do Estado o pagamento dos salários e assegurar o cumprimento das obrigações externas do país. Mas para sairmos desta situação difícil, o próximo governo que vier a ser eleito tem de ser um governo coeso, um governo forte e de ampla maioria parlamentar.
Esse governo, sem qualquer demérito para o CDS-PP, que é um partido que respeito, com quem já no passado tivemos entendimentos importantes e que eu espero sinceramente voltem a existir a seguir a estas eleições, esse governo só poderá ser realisticamente liderado pelo PSD. Ora, nesta altura, é muito importante que as pessoas saibam que, apesar das dificuldades que vamos ter, esse governo vai ter de pôr a economia a crescer, vai ter de criar emprego, de garantir a saúde a todos os portugueses, de garantir a educação a todos os portugueses e, sobretudo, de garantir um programa de emergência social que atenda à situação dos mais desfavorecidos. Estou convencido que podemos, entre o CDS-PP e o PSD, fazer um entendimento de governo. Mas não queremos que seja o Partido Socialista a ganhar as eleições e estou convencido que é o PSD que pode liderar esse governo. Muito obrigada, Dr. Pedro Passos Coelho. Muito obrigada, Dr. Paulo Portas. O próximo debate na SIC e na SIC Notícias será já na próxima segunda-feira, dia 16 de maio, e coloca frente a frente José Sócrates, do PS, e Jerónimo de Sousa, do PCP. Boa noite, bom fim de semana.